Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Motivo de alegria estamos aqui nesta noite para nós exaltarmos a Deus. Foi assim um pouco difícil chegarmos aqui hoje porque tivemos alguns contratempos durante o período da nossa saída, mas conseguimos chegar aqui. Graças a Deus. Pastor William, meu amigo, estou aqui hoje. Cheguei ali na casa dele procurando endereço, mas até que conseguimos, né? Sua esposa também, missionária Maria Helena. E eu agradeço aos irmãos por estarmos aqui nesta noite. Não conheço quase ninguém aqui, só mesmo o pastor William, a sua esposa, e também o pastor Fábio Soares, que falei pelo telefone, né? Então, eu agradeço a Deus pela presença de todos os obreiros aqui em cima deste altar. E eu sou o pastor Shin Sung Ling, sou da província da Índia, cidade de Calcutá, mas estou aqui no Brasil há 35 anos, sou um pregador da palavra de Deus, pertenço ao ministério Pentecostal Chamas de Fogo, ali em Tocantins, com 4 igrejas também na província de África, e eu louvo a Deus, estou alegre por estarmos aqui. Eu estou também acompanhado com o pastor Jesus, está ali atrás, e o seu pai, que ficou ali no carro, que não está sentindo muito bem, mas está ali. E eu louvo a Deus pela presença de todos nesta noite. Gostaria de deixar uma palavra de Deus. Gostaria que se colocasse de pés para nós lermos 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu quero avisar também que sou muito ruim de português, porque não é esse o meu idioma. Nós somos acostumados a falar inglês, francês, espanhol. É bem difícil esse idioma, mas prometo aos irmãos que vou fazer o possível para estar ministrando os minutos que me resta aqui nesta noite. Quem já encontrou a palavra de Deus, digam amém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo 1, da parte A do versículo, que diz assim, o cabeçalho desta leitura é: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Agora o texto mais abaixo diz: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessel Benamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Pode assentar glorificando, exaltando, bendizendo o santo nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Nesta noite, Deus o Senhor, através do seu Espírito, Ele já palmilha neste lugar, Ele já caminha dentro desta igreja. O que eu posso dizer nesta noite, quando eu cheguei aqui, eu já senti a presença de Deus, eu já senti a glória do Senhor. Aleluia. Eu sinto nesta noite que o Espírito de Deus tem provisão neste lugar, tem vitória para a tua vida, tem bênção para a tua vida. Se fosse eu, você ficava bem atento a esta palavra, porque esta palavra é uma palavra curta, é uma palavra simples, mas com grande objetivo. Nesta noite,
Deus, o Senhor, Ele tem um objetivo dentro desta leitura. Nesta noite, Deus tem um objetivo dentro desta palavra. Eu começo esta mensagem falando acerca de Davi. Começo esta mensagem falando acerca de Saul. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela fala que Deus, então, Ele diz para Samuel, tirando Samuel lá da cidade de Rama, e quando ele veio, ele diz o Senhor para ele: olha, Samuel, levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vai até Jessé, o Benamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu quero avisar nesta noite que provisão é nada mais, nada menos do que de te colocar algo aonde está faltando. Se está faltando algo nesta noite, Deus, Ele vai suprir. Se falta poder, se falta unção, se falta virtude, Deus vai prover nessa noite, e você vai sair daqui glorificando, exaltando, vai dizendo o santo nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Muito bem, em direção a esta palavra, a esta mensagem, Deus agora tira Samuel lá da sua casa. Ele diz: Samuel, levanta-te, porque Deus não fala com ninguém sentado. Em todas as partes da palavra nós vemos a palavra dizendo: levanta-te. E agora Deus fala com Samuel: levanta-te, agora enche o teu vaso de azeite, porque sem azeite não tem unção, sem azeite não tem poder, sem azeite não tem vitória, sem azeite não tem bênção. Então Deus diz para Samuel: enche o teu vaso de azeite. O crente não pode ser como a vasilha vazia, porque vasilha vazia, ela só faz barulho. Mas quando o crente está cheio da unção, Deus faz algo diferente. E nesta noite, Deus vai fazer algo diferente na tua vida. O que você veio buscar, você vai receber. O que você veio buscar, você vai sair daqui com a tua bênção, com a tua vitória. Deus agora diz para o profeta Samuel: olha, enche o teu vaso de azeite, vai até a Jessé, o Benamita, lá na cidade de Belém, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu olho para dentro desse texto e eu consigo ver, e às vezes uma pergunta ela surge dentro da minha mente, ou até mesmo na mente dos irmãos. Já não tinha rei em Israel, o rei de Israel não era Saul, mas dentro do capítulo 16, versículo de número 1, da parte A, Deus fala: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Mas enche o teu vaso de azeite e vai até Jessé, o Benamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel levanta e enche o vaso, enche o seu vaso de azeite, e ele sai da sua casa. Profeta não saía de casa sem a ordem de Deus. Profeta não saía de casa sem Deus mandar. Profeta só saía de casa com dois objetivos. O primeiro era quando Deus mandava. O segundo era quando era a lua nova. Se não fosse lua nova, profeta não saía. Se Deus não mandasse, profeta não saía. E agora Samuel enche o vaso de azeite
E ele vai até a casa de José. Mas antes de chegar à casa de José, ele passa e entra na cidade. A Bíblia diz que quando ele entra na cidade, os anciões vêm em direção dele. E um sai correndo em direção dele e levanta as mãos para cima, se ajoelha diante dele e diz: é de paz a tua vida? E ele diz: sim, é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Vinde comigo ao sacrifício. E ele entra e faz o seu sacrifício. Outra coisa que ali também não podia ninguém entrar ou fazer alguma coisa antes de sacrificar ao Senhor. Eu quero dizer que nada se consegue de mãos beijadas. Nada é por acaso. Uma pessoa, para galgar algo na sua vida, para conseguir algo na sua vida, um bom emprego, uma boa posição dentro de uma empresa, você precisa o que? Estudar. Você precisa estar numa faculdade. Você faz 5 anos dentro de uma faculdade, assentado em uma cadeira. Eu me lembro muito bem disso, quando eu estava na minha província, ali na cidade da Índia. Aquele país, um país difícil. O meu pai dizia: eu quero que tu seja um engenheiro, eu quero que tu se prepare, porque eu quero que você seja um engenheiro projetista, da mesma maneira que sou eu. E eu dizia: não, eu não quero ser um engenheiro, eu quero ser um diplomata, eu quero fazer algo diferente. E a minha mãe dizia: eu não quero que ele seja um engenheiro, eu quero que ele seja um advogado. Então fiquei entre 2 patamares, querendo satisfazer a vontade do meu pai e querendo satisfazer a vontade da minha mãe. E por último eu comecei a estudar, por último eu comecei a me empenhar nos livros e me tornei um advogado, fazendo a vontade da minha mãe. Na verdade não era isto que eu queria muito mais, eu queria algo diferente, mas para satisfazer a vontade da minha mãe, eu fui estudar na faculdade e ser um advogado. Comecei a estudar na Índia, ali naquela faculdade eu fiquei durante um período de 2 anos e meio. Quando eu estava ali no período de 2 anos e meio, eu também era um mestre em artes marciais, quando de repente surge um torneio que era o torneio dos meus sonhos, que era vir para os Estados Unidos, para poder então representar o meu país. Agora eu fiquei entre a faculdade e vim para os Estados Unidos, escolher um país. Foi me dado um livro, eu abro então este livro diante do meu mestre, e ele diz: olha, escolhe o país que você quer ir. Era para mim vir para os Estados Unidos, mas eu não escolhi os Estados Unidos da América. Foi quando eu abro o livro e na contracapa daquele livro eu vi muitas bandeiras dos Estados Unidos, bandeira da China, bandeira do Japão, da Coreia e muitos outros países. Mas de repente eu olho na contracapa daquele livro e vejo a bandeira do Brasil. É isso aí, um dos motivos em que me faz nesta noite é falar acerca disto. Quando eu sempre conto essa história, quando de repente, olhando na bandeira do Brasil, eu não conhecia o Brasil, não sabia nada sobre o Brasil, e eu tinha um líder, um mestre. Eu pego aquele lápis e sopro a bandeira do Brasil, corro com aquele livro até o meu mestre e digo: olha, eu vou para este país. Pergunto para ele: que país é este? Ele diz: este
país é o Ocidente, lá vive os ocidentais. Eu disse, olha, eu vou para este país. Ele disse, você não pode, porque este país não fala o nosso idioma. Esse país, o idioma deles são difícil de pronunciar. Mas eu disse, é este país que eu vou. Não sabia eu que Deus estava preparando algo. Deus estava fazendo algo diferente. Não era que eu fosse um mestre, não era que eu ganhasse um torneio, não era que eu fosse um advogado, me formar e trabalhar. Não, Deus tinha caminhos diferentes. Deus sempre faz algo diferente, algo que às vezes nós não queremos. O lugar aonde nós não queremos estar, é ali que Deus nos coloca. Então eis o motivo que eu estou aqui no Brasil. Durante 35 anos não falava português, não sabia nada de português, não pregava em português, não falava até para comer, para vestir. Eu tinha que ter um intérprete. Depois que aceitei a Jesus, eu vinha pregar a palavra de Deus, eu precisava de alguém do meu lado para me traduzir, para me interpretar. Mas hoje eu não preciso, hoje eu não preciso mais do intérprete, porque eu falo português hoje, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo francês, eu falo africano, eu falo indiano, eu falo hebraico, eu falo árabe, e assim 8 idiomas dentro da sua composição. Já tenho formado muitos missionários que estão fora do país. Hoje, muitos pastores que têm grandes igrejas têm sido passados pelas minhas mãos e pelas mãos do Senhor. Mas não é isto que eu quero dizer nessa noite. Não é contando os meus próprios méritos, porque a Bíblia diz, importa que ele cresça e eu diminua. Eu me tornei um advogado, eu não venci o torneio, porque aquele torneio era um dos torneios mais importantes do mundo. Um desses torneios tinha só um passaporte para fazer filmes de ação, que era o meu maior desejo, representar o meu país fazendo filme de ação nos Estados Unidos. Mas o Senhor, Ele traçou uma meta, o Senhor traçou um caminho e disse, não, você quer ser famoso, você não vai ser famoso fazendo artes marciais, você não vai ser famoso lutando. Hoje eu posso ver, eu sou famoso hoje porque eu tenho Jesus na minha vida, e se eu tenho Jesus na minha vida, eu posso entrar e sair em qualquer lugar. Eu estou preparado para ir para qualquer país do mundo. Pouco tempo, cheguei no país de África, abri um trabalho, ganhamos ali mais de 50 pessoas. No momento de uma pregação, eles aceitaram a Cristo. Hoje nós temos uma igreja lá com 240 pessoas membros, 150 pessoas novos convertidos, 450 jovens que aceitaram a Jesus como Salvador. Agora você diz, eu quero ser um missionário, eu quero fazer missões. Missões tem de começar dentro da tua casa. Você já ganhou o teu vizinho do teu lado, o teu parente, o teu filho, a tua mãe, o teu pai. Você já evangelizou na rua. Hoje muitos não carregam nem mais a Bíblia Sagrada. Tudo que se faz ver é através da internet, através de um celular. Não, a palavra de Deus, ela tem que estar sempre à vista. O salmista Davi, ele chega a dizer que nós temos de ter duas palavras, duas Bíblias, duas espadas. A Bíblia diz assim, escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então você carrega
carrega a palavra de Deus nas mãos e a outra você carrega no coração. Salmo 119, versículo 105 está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você tem a palavra de Deus, você não peca contra Deus. Se você tem a palavra de Deus, você não desobedece a Deus. Aqui está dizendo que Deus agora diz: até quando terás dó de Saul, Samuel? Porque havendo eu rejeitado, para que ele não reine sobre Israel. Mas você enche o teu vaso de azeite, vai até Jessé, porque dentro dos seus filhos e dentro do ouvido de um rei, Samuel faz o sacrifício, vai até a casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, ele não vê ninguém. Ele pergunta para Jessé: aonde está os mancebos? Que literalmente significa jovens. Jessé olha para Samuel e diz: eles estão se preparando, já estão vindo. Samuel fica de pé e de repente a Bíblia chega a dizer que vai passando diante de Samuel. Primeiro passa diante de Samuel Eliabe. A Bíblia diz que olhando ele, viu a Eliabe, depois de passar Sama, depois de passar todos diante de Samuel, ele olha e vê um moço por nome de Eliabe. E olhando ele, viu a Eliabe. Ele olha e diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E o Senhor agora repreende a Samuel e diz para Samuel, capítulo 16, versículo de número 7: não olheis para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Muitas vezes o errado de muitas pessoas é ver somente a aparência, o terno bonito, o sapato novo, o cabelo bem feito. Assim a pessoa olha mais para a aparência. 1 Samuel 16, versículo 7, vem uma grande repreensão sobre Samuel, quando disse: olha, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Talvez você pode estar até bem arrumado, com um bom terno, com um bom sapato. Talvez você, irmã, pode ter escolhido a melhor roupa para você estar aqui nesta noite. Mas eu te pergunto, será se você está em comunhão com Deus? Será que a tua vida está na presença do Senhor? Será que a fraqueza, o desânimo, o cansaço, eu vejo muitos pregadores pregando e dizendo: levante a sua mão, segura na mão do seu irmão, chacoalha ele, bate nele, empurra ele. Não precisa o crente dizer isto, não, porque se você tem a unção de Deus, não precisa o pregador dizer: glorifica crente, exalta crente, busca crente, ora crente, glorifica o Senhor. Não, esta é uma responsabilidade tua. Não precisa o pregador pedir para você glorificar. Você glorifica a Deus se você sentir no teu coração, se o Espírito de Deus está tocando em você. Às vezes você não está glorificando porque você está se alimentando da palavra. Porque a melhor coisa nesta vida não é pular, não é rodar, não é fazer movimento. A maior coisa nesta vida é você ter o teu nome escrito no livro da vida.
Deus fala para Samuel: não tenha dó de Saul. Saul, filho de Quis, quando foi escolhido para ser rei, ele só estava no lugar certo, na hora certa. Ele saiu para buscar a jumenta do seu pai, por nome de Quis, e ele vai andando. Israel estava por muitos anos sem ter uma liderança. Israel estava sofrendo. O povo estava massacrando a Israel. As nações vizinhas, os reis vizinhos, estavam tomando tudo que Israel tinha. Deus coloca Samuel, mas não foi para ser como rei, colocou ele como juiz de Israel. Enquanto um rei não fosse levantado, Samuel estava como juiz. E agora Samuel se apertou de tal forma, porque os anciões, os sacerdotes, chegaram até Samuel e perguntaram: Samuel, o povo está querendo um rei, o povo está querendo uma pessoa para os guiar, porque Israel não tem rei. Agora eu quero que você tome uma decisão. Ele se sentiu tão apertado que ele disse: hoje eu quero que vocês reúne o povo, porque eu quero dar uma palavra, eu quero levantar um rei. Pode ser quem for que estiver no meio da multidão, vai ser levantado hoje. Deus não escolhe terno bonito, Deus não escolhe boa dicção, boa faculdade, Deus não escolhe aparência, Deus não está interessado em nada disso não, de sabedoria, de letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, meus irmãos, Deus escolhe Saul, e Saul agora se torna o primeiro rei de Israel. Depois Deus levanta Davi, ele chega, vai até a casa de Jessé, ele vê todos que passam diante dele, mas não é consagrado. Deus diz: acabaram, mas ele diz: acabaram-se os mancebos. Samuel pergunta e diz: não, ainda tem um. Quem é? Ele está no campo, é Davi. Manda chamar, porque nós não nos assentaremos na mesa enquanto ele aqui não estiver. E ele foi consagrado. Desde aquela hora o Espírito de Deus se apossou de Davi. Deus abençoe a todos. Agradeço a minha oportunidade.